Bom, pessoal, continuando aqui no render da nossa cena, não adianta nada você ter uma boa modelagem, uma boa iluminação, se você não tiver um posicionamento de câmera bom na tua cena. Dependendo do ambiente que você for renderizar, acaba ficando um pouco complicado. Você acaba tendo que utilizar aí o campo de visão maior. Você aperta a tecla Z e você tem essa opção de alterar esse campo. Então você pode modificar o teu campo de visão aqui, ó, mostrando muito mais da tua cena, né? Isso aí é muito usado em banheiros, ambientes apertados. Ó. Eu vou utilizar um valor bem alto aqui, de 70, e aí eu consigo enxergar uma parte maior do ambiente. Só que o que acontece? Você pode observar aqui que as paredes elas começam a sofrer uma deformação, né? Porque você acabou deformando o teu campo visual, aumentando muito aqui. Então, para corrigir isso, você pode vir aqui em câmera e utilizar a perspectiva de 2 pontos. O que ela faz é corrigir isso. Então, em cenas externas, é uma ferramenta que ajuda bastante quando você está fazendo render de casas muito altas, prédios, esse tipo de coisa, e você quer deixar isso reto. Você pode vir e utilizar este recurso aqui da perspectiva de 2 pontos. O que eu fiz aqui foi simplesmente colocar o ponto de interesse aqui da minha cena no campo central aqui. Então é interessante que você olhe aí alguns fundamentos aí de fotografia, esse tipo de coisa, que pode te ajudar bastante na melhora da qualidade das tuas imagens, tá? O TIA ele tem algumas ferramentas que acabam te ajudando um pouco nisso, nessa questão. Eu vou chamar aqui algumas ferramentas dele. Se você trabalha com 2 monitores, acaba ajudando muito, né? Porque você não tem essa sobreposição aqui que acaba atrapalhando bastante na produção das imagens. Então aqui no caso, ó, por exemplo, eu tenho que ficar arrastando aqui para poder enxergar o que está acontecendo aqui atrás. Eu vou aqui nesse momento, isso é bem chato quando acontece, chamando a parte da ferramenta aqui, qual é o primeiro recurso que a gente pode utilizar nesta cena? Bom, as configurações básicas que a gente precisa fazer de câmera para começar a gerar uma imagem é essa daqui. Eu vou vir aqui na parte de fotografia, né? Nessa parte de fotografia eu tenho a resolução da câmera. Quando você estiver trabalhando com testes aqui dentro da tua cena, aqui no caso ó, eu estou com a minha janela de renderização, eu estou com o meu interativo ativado, eu vou deixar o Adaptive AMC. O que é o Adaptive AMC? Ele é um motor de renderização que ele usa a CPU do computador, ele não usa a placa de vídeo. E isso acaba deixando um pouco mais leve para trabalhar a viewport. Às vezes, se você for trabalhar com um motor aqui como o Presto MC, isso acaba ficando mais pesado e acaba demorando para atualizar um pouco, fica um pouco incômodo. Então eu prefiro utilizar este motor aqui. Então no caso eu vou iniciar a renderização. Você vai ver aqui que eu estou com a seleção em SketchUp Window selecionado. Aqui no meu computador eu tenho uma placa de vídeo que é um pouco forte, então ela consegue me suprir isso aí. Dependendo de como for a sua placa de vídeo, o seu hardware aí, é necessário que você selecione uma outra opção aí para você trabalhar. Dentro dessa janela aqui, ó, eu tenho em TIA Window, que eu faço esse trabalho aqui, ó, dentro da janela do TIA Render. Essa é a questão que eu te falei aí, que é muito mais fácil você trabalhar com 2 monitores, porque ó, eu arrastei para um outro monitor aqui, posso fazer as alterações que eu quiser na minha cena. Aqui dentro do SketchUp, né? Girar aqui, ó, este elemento. E aqui, ó, eu tenho a atualização da cena aqui e acaba não me atrapalhando aqui. Então isso é o legal de você utilizar 2 monitores e utilizar esta ferramenta aqui. Caso você prefira trabalhar com a janela em SketchUp Window,
Basta você fazer isso aqui. Eu vou arrastar para cá para não me atrapalhar por enquanto. E vou deixar aqui selecionado. Bom, o que você observa aqui dentro? Você observa que a renderização ela está ocorrendo dentro de uma janela aqui em específico, que é essa janela aqui que eu tenho este vermelho aqui selecionado. Este vermelho aqui ele está me mostrando o aspect ratio aqui de renderização. Se eu colocar window, que é janela do SketchUp, tudo o que tiver dentro da viewport vai ser renderizado. Nem sempre isso é preferível, né? Porque você tem uma área aqui, por exemplo, das paredes, que eu não gostaria que renderizasse. Mas, dependendo da tua cena, você pode preferir dessa maneira. Então aqui, window, tudo que tiver dentro da janela vai ser renderizado. Se eu selecionar esta proporção 1 por 1, você pode ver que aqui a faixa vermelha está me mostrando agora isso daqui. Só esse item está sendo renderizado 4 por 3. Enfim, eu tenho vários formatos aqui que eu posso optar para fazer renderização dentro dessa SketchUp Window, né? Porque se eu for lá para o Tier Window, também isso vai se refletir aqui dentro, ok? Vou voltar aqui para SketchUp Window para que você continue a observar aqui o andamento da nossa cena. A resolução que está aqui 2560, eu vou baixar isso para 1000. Por quê? Porque para testes eu trabalho sempre com uma resolução menor possível. Isso vai agilizar meu tempo de renderização. Eu vou conseguir ver os resultados mais rapidamente dentro da minha cena. Quando eu for produzir o meu render final, aí sim é interessante que eu trabalhe com valores maiores, né, de renderização. Aqui você não vai notar a diferença, você vai notar a diferença na hora de renderizar a cena. Aí sim quando você trabalha com uma resolução maior, você vai perceber que existe um maior detalhamento, uma quantidade muito maior de informação do render com a resolução maior do que você utilizar valores baixos. Então sempre prefira valores maiores de renderização na hora do render final. Bom, isso daqui é a questão das lentes. Isso aqui você não vai utilizar, não vai modificar isso em 99,9%. Então isso aqui é uma coisa que você não precisa utilizar, nem alterar. O motion blur aqui seria se você quisesse movimentação de algum objeto na cena, para que você tenha aquele desfoque de movimento. Mas no caso aqui na maioria das cenas de arquivismos você não utiliza isso, então você pode desconsiderar. E a questão de projeção aqui seria spherical, né? Se você estivesse produzindo um render 360, mas isso aí é um caso à parte. A gente não utiliza isso, vamos manter aqui no standard. Aqui eu tenho a questão de depth of field, que seria o campo de visão, que ele me permite fazer o quê? Ele me permite fazer com que eu selecione quais são os elementos que vão ter foco, que vão estar bem definidos na cena. Então no caso aqui, todos os meus elementos, por mais que você não consiga enxergar agora aqui na cena, deixa eu pegar aqui, ó, Tone Mapping, está no Standard, eu simplesmente vou pegar aqui e vou aumentar o ISO dessa minha cena. Olha lá. Aumentei o ISO, eu tenho mais luz incidindo agora. Então, isso sem utilizar nenhuma luz artificial. Eu simplesmente vir aqui. Não se preocupe que eu vou mostrar isso para você mais para frente, tá? Mas eu simplesmente vim aqui no ISO da Settings Panel aqui e aumentei o ISO da minha cena. Com isso eu já tenho iluminação, mais luz entrando aqui dentro. Sem mexer em nenhuma configuração de câmera nem nada. Agora o que aconteceu? Você consegue ver melhor a mesa aqui embaixo. Todos os meus itens da cena estão bem definidos. Se eu quisesse que só aqueles elementos fossem bem definidos, se eu tivesse um desfoque aqui, o que eu faria? Eu viria aqui, ó, o autofocus está selecionado, todos os elementos estão recebendo um alto nível de detalhamento. Se eu desmarcar isso tudo aqui e clicar aqui atrás,
Ó, clico em Set e vou clicar aqui na parede. Tudo que tiver aqui neste campo de visão da parede, na mesma distância da parede, vai receber foco. E aqui eu venho e seleciono, por exemplo, 5,6. Agora você vai começar a notar, deixa eu colocar aqui ó, o Presto MC. Você vai ver que aqui ó, estes elementos da minha cena estão desfocados. E só aqueles elementos lá do fundo estão recebendo o detalhamento. Aqui ó, desfoque, e lá na frente tudo com um detalhamento maior. Então eu posso alterar este valor, né? Se eu aumentar esse valor aqui, eu posso colocar, conforme eu aumento isso daqui, eu vou aumentando ainda mais o nível de desfoque aqui desses elementos. Isso aqui é interessante você usar esse recurso aqui em algumas cenas. Mas se eu quiser que tudo tenha detalhamento, eu clico em autofocus e todos os elementos da cena passam a ser detalhados. Eu clico aqui ó, em pinhole e tudo agora passa, né, a receber esse detalhamento maior. Bom, o Z-clipping nada mais é que como se fosse um corte, tá? Com o Z-clipping eu consigo definir um corte na minha cena para que deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar isso aqui para você, porque eu vou ter que colocar uns valores bem pequenos. Ele habilita um corte, tá, na vertical da cena, que ele consegue mostrar, por exemplo, a parte interna de paredes, como se você fizesse um corte mesmo de uma obra. Imagine que você tem aí um projeto em CAD que as pessoas fazem, e aí o cara é obrigado a fazer o corte da cena. Este Z-clipping ele faz exatamente isso aqui na tua cena. Ele gera um corte na cena. Deixa eu ver aqui se eu conseguir gerar um corte aqui. Olha aqui, ó. O que eu fiz? Eu mandei que ele fizesse um corte na cena nessa determinada altura. Então ele acabou ocultando todo o restante. Logicamente a gente não está obedecendo perspectiva correta nem nada, mas você pode observar aqui ó, que ele cortou a parede, ó, e cortou esses elementos aqui. Então você tem um corte, então permite que você em um prédio consiga mostrar várias camadas internas desses elementos, simplesmente controlando os valores aqui. Olha lá, 6. Eu vou deixar isso aqui baixo. Posso colocar aqui 1, que o ambiente é bem pequeno. Vamos fazer uns testes aqui. 3, 5. Olha lá, cortei lá no fundo. Enfim, vai aí de você fazer as experimentações para chegar no qual o tipo de corte que você vai querer mais adequado para a tua cena. Essa daqui eu baixei da internet, a gente precisaria ver qual é o tipo mais adequado para fazer os cortes. No caso aqui eu vou desativar essas opções. Mostrar aqui ó, a regra de 3. Esta regra de 3 aqui dentro do SketchUp, eu vou parar. Você observa aqui agora, ó, eu vou tirar. Tá vendo que agora surgiu esta linha aqui dentro? Essa linha aqui é para que você tenha uma noção melhor de fotografia, de posicionamento desses elementos na tua cena. Então aqui eu vou colocar o 1, vou colocar aqui ó, para mostrar a regra de 3, e aqui ela está quase imperceptível, tá? Mas você consegue ver aqui ó, que eu tenho o posicionamento dela. Tem uma linha vindo aqui, tem a segunda linha vindo aqui. Então aqui eu tenho um quadrado principal, que é a minha área de foco, e as outras áreas de foco aqui. Então essa é uma ferramenta para você trabalhar aí a tua fotografia, o melhor posicionamento de como você vai querer ajustar isso aqui na tua cena.
Ok, pessoal, esta daqui é a primeira parte aí do uso de câmeras da tua cena. Isso daqui você não precisa, são configurações da cena, tá? Você não precisa se preocupar com isso daqui. São os scene settings, né, do SketchUp. Isso daqui serve para você salvar dentro do TIA, né? Então você seleciona aqui quais os itens que você quer salvar. E aí você tem aqui CN1, CN2, CN3, CN4. Da mesma forma que você salva aqui as configurações que você aplicou dentro do SketchUp. Com essa opção aqui você faz o salvamento dessas settings que você configurou aqui na cena 1. Então, se por algum motivo eu posso vir aqui, ó, no CN2, modificar essas configurações aqui de câmera e outros itens, né, de resolução, e venho aqui e salvo na cena 2, salvo esses elementos. E aí, quando eu vier para a cena 1, eu tenho as configurações de cena 1 aqui salvas e eu consigo voltar para elas mais facilmente. Ok, pessoal, então esse daqui foi um primeiro uso aí da questão das cenas, né, de câmera, posicionamento de câmera, resolução, tudo mais aqui dentro do SketchUp. E no próxima aula a gente vai dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.